A pele dela queimava sob o sol das 10 da manhã, quando Sinhá Mariana segurou seu rosto com as 2 mãos e disse que a amava como filha. Mas naquela mesma tarde, Isabel foi vendida por 300 moedas de ouro para um fazendeiro que ficava a 3 dias de viagem. E sabe qual foi a parte mais cruel? A Sinhá criou a escrava como filha, tratou como se fosse sangue do seu sangue, ensinou a ler, a escrever, deu roupas finas, permitiu que dormisse dentro da casa grande. Isabel acreditou. Acreditou que era diferente, que era especial, que jamais seria tratada como mercadoria. Até o dia em que descobriu que todo aquele amor tinha um preço. E o preço foi pago. Esta é a história de Isabel, a escrava que viveu uma mentira por 17 anos. Tudo começou em 1837, na fazenda Santa Cruz, interior de Minas Gerais. Isabel nasceu na senzala, filha de Maria das Dores, uma escrava da lavoura de café. O parto foi difícil, sangrento, e Maria das Dores morreu 3 horas depois de trazer Isabel ao mundo. A parteira levou a criança para a casa grande porque não havia nenhuma mulher na senzala que pudesse amamentar mais um bebê. As escravas que tinham leite estavam no limite, alimentando seus próprios filhos e ainda sendo forçadas a amamentar os filhos dos feitores. Quando a parteira subiu as escadas da casa grande com aquele embrulho de panos sujos de sangue, Sinhá Mariana estava sentada na varanda, segurando nos braços seu próprio bebê que havia nascido morto 2 semanas antes. O filho que ela esperou por 7 anos de casamento. O filho que o marido, Senhor Joaquim, tanto queria para herdar as terras. Mariana ainda sangrava, ainda sentia as dores do parto, ainda acordava de madrugada procurando o bebê que nunca chorou. Quando viu aquela criança negra, pequena, frágil, os olhos ainda fechados, algo dentro de Mariana se moveu. Ela estendeu os braços. A parteira hesitou. Uma sinhá não pegava filho de escrava nos braços. Mas Mariana insistiu. Pegou Isabel, encostou no peito e, pela primeira vez em semanas, sentiu algo além de vazio. Naquela noite, Mariana disse ao marido que ia criar a menina dentro de casa. Senhor Joaquim franziu a testa, acendeu o cachimbo, soprou a fumaça devagar e disse que mulher de fazendeiro tinha mania estranha, mas que ela podia fazer o que quisesse, desde que não atrapalhasse os trabalhos da propriedade. Isabel cresceu nos aposentos de Mariana. Dormia num berço ao lado da cama da sinhá. Foi amamentada por uma ama de leite que vinha todos os dias à casa grande. Usava vestidos de renda que Mariana costurava à mão. Aprendeu a falar sem sotaque de senzala. Aos 5 anos, estava sentada na sala de estudos enquanto o professor particular ensinava as primeiras letras. Aos 7 anos, lia melhor que a maioria dos homens brancos da região. Isabel não brincava com as outras crianças escravas. Mariana não permitia. Dizia que Isabel era especial, que tinha um destino diferente, que Deus havia colocado aquela menina em seu caminho por algum motivo sagrado. Isabel acreditava. Quando olhava pela janela e via as crianças negras correndo descalças no terreiro, sujas de barro, com roupas rasgadas, Isabel sentia um aperto no peito, mas Mariana logo a chamava para dentro e dizia que ela não era como eles, que ela era abençoada, que era amada. Aos 10 anos, Isabel já sabia tocar piano. Às vezes, quando o Senhor Joaquim recebia visitas, ele pedia que Isabel tocasse na sala. Os convidados ficavam boquiabertos. Uma escrava tocando Mozart, uma escrava lendo Camões, uma escrava que falava francês. Senhor Joaquim se divertia com a reação dos outros fazendeiros. Ria alto, batia no ombro dos amigos e dizia que aquilo era prova de que até um animal podia ser domesticado se você tivesse paciência. Isabel ouvia. Fingia que não, mas ouvia. E toda vez que Senhor Joaquim dizia a palavra animal, algo dentro dela se quebrava um pouco. Mas então Mariana a abraçava, beijava sua testa e dizia que não ligasse para as palavras duras do marido, que homem não entendia de amor de mãe, que Isabel era a filha que Deus não permitiu que saísse de seu ventre, mas que chegou de outra forma. Isabel acreditava. Acreditava porque precisava acreditar, porque a alternativa era insuportável. A alternativa era aceitar que ela era propriedade, que seu nome estava escrito num livro de registro junto com as mulas, os bois, as ferramentas, que ela tinha um preço. E aí você está se perguntando, será que Isabel realmente não sabia? Será que ela fingia não ver? Deixe sua opinião nos comentários.
porque o que aconteceu depois vai mostrar que às vezes a gente escolhe acreditar na mentira porque a verdade dói demais. Quando Isabel completou 15 anos, Mariana organizou uma festa. Não era comum. Escrava não tinha festa de aniversário. Mas Mariana insistiu. Encomendou um vestido azul claro de São Paulo. Mandou fazer um bolo de 3 andares. Convidou as famílias das fazendas vizinhas. Isabel desceu as escadas da casa grande naquela noite sentindo-se como uma princesa. Os convidados olhavam com desconforto. Algumas mulheres sussurravam atrás dos leques. Os homens franziam as testas, mas ninguém dizia nada. Senhor Joaquim estava visivelmente irritado, mas mantinha o sorriso forçado. Afinal, contrariar a esposa em público não era elegante. Isabel dançou naquela noite. Dançou com Mariana, que segurava suas mãos e girava com ela pela sala. E pela primeira vez na vida, Isabel se sentiu completamente livre, completamente amada, completamente filha. Mas 3 meses depois, tudo desmoronou. Senhor Joaquim começou a ter problemas financeiros. A safra de café tinha sido ruim por 2 anos seguidos. Ele havia feito empréstimos com um banco do Rio de Janeiro e os juros estavam sufocando a fazenda. Credores começaram a aparecer. Cartas de cobrança chegavam toda semana. Uma noite, Isabel ouviu uma discussão violenta no escritório. Senhor Joaquim gritava que precisava vender escravos para pagar as dívidas. Mariana gritava de volta que ele podia vender qualquer um, menos Isabel. A discussão durou horas. Isabel ficou acordada, encostada na porta do quarto, o coração batendo tão forte que ela achava que ia explodir. No dia seguinte, Senhor Joaquim vendeu 12 escravos. Homens, mulheres, 2 crianças. Isabel viu quando os compradores chegaram. Viu quando acorrentaram as pessoas que trabalhavam na fazenda desde antes dela nascer. Viu quando levaram embora. E sentiu um alívio horrível, culpado, envergonhado. Alívio porque não era ela. Mas o alívio durou pouco. 2 meses depois, chegou um homem chamado Coronel Augusto. Ele era fazendeiro de Goiás, dono de uma propriedade imensa de criação de gado. Um homem alto, de barba grisalha, olhos frios. Ele vinha comprar escravos. Senhor Joaquim o recebeu com toda a pompa. Mandou preparar um jantar. Abriu as melhores garrafas de vinho. Isabel serviu a mesa naquela noite. Mariana tinha insistido que ela ficasse no quarto, mas Senhor Joaquim ordenou que ela descesse. Durante o jantar, Coronel Augusto não tirava os olhos de Isabel. Observava cada movimento, cada gesto. Quando Isabel se curvou para servir vinho, ele perguntou quanto Senhor Joaquim queria por ela. O silêncio que caiu sobre a mesa foi sepulcral. Mariana ficou pálida. Senhor Joaquim limpou a boca com o guardanapo. Devagar, tomou um gole de vinho e disse que Isabel não estava à venda. Coronel Augusto sorriu. Disse que tudo tinha um preço. Ofereceu 200 moedas de ouro. Senhor Joaquim recusou. 300 moedas. Senhor Joaquim olhou para Mariana. Ela estava tremendo. As mãos agarradas no colo, os olhos cheios de lágrimas. Senhor Joaquim suspirou fundo e disse que precisava pensar. Coronel Augusto disse que ia dormir na fazenda e esperava uma resposta pela manhã. Isabel subiu para o quarto em choque. Não conseguia respirar direito. Não conseguia pensar. Mariana foi até o quarto dela naquela noite. Sentou na beirada da cama, segurou as mãos de Isabel e disse que jamais permitiria que a vendessem, que ia convencer o marido, que Isabel era sua filha. Sua filha. Isabel dormiu um pouco mais tranquila. Acreditou, de novo. Mas na manhã seguinte, quando desceu para o café, viu Senhor Joaquim e Coronel Augusto apertando as mãos. Viu Mariana sentada na poltrona, o rosto enterrado nas mãos, chorando. Viu o livro de registros aberto sobre a mesa e entendeu. Ela tinha sido vendida. 300 moedas de ouro. Isabel não gritou, não correu, não implorou. Ficou parada no meio da sala, olhando para Mariana, esperando que ela se levantasse, esperando que ela dissesse que era mentira, que não ia permitir, que ia proteger sua filha. Mas Mariana não levantou. Continuou sentada, chorando, as mãos tapando o rosto. E Isabel entendeu outra coisa. Ela nunca foi filha. Foi fantasia. Foi consolo. Foi brinquedo. E agora que o dinheiro falava mais alto, a fantasia tinha acabado. Coronel Augusto mandou que Isabel pegasse suas coisas. Ela subiu para o quarto, pegou um vestido, um livro que Mariana lhe dera de presente, uma pequena Bíblia. Desceu de novo.
Mariana finalmente levantou. Caminhou até Isabel, segurou seu rosto com as duas mãos, como fazia desde que Isabel era bebê, e disse chorando que a amava, que sempre ia amar, que não tinha escolha, que o marido ia perder tudo se não vendesse, que ela entendia, não entendia. Isabel olhou fundo nos olhos de Mariana e pela primeira vez na vida viu a verdade. Mariana amava sim, do jeito que se ama um cachorro de estimação, do jeito que se ama um objeto precioso. Mas amor de mãe de verdade, amor que protege, que luta, que enfrenta o mundo, esse amor nunca existiu. Isabel se afastou, não disse nada, virou as costas e saiu pela porta da frente da casa grande. Pela primeira vez na vida, saiu como o que sempre foi, escrava. A viagem para Goiás durou 5 dias. Isabel ia acorrentada junto com outros 6 escravos que Coronel Augusto tinha comprado em fazendas da região. Eles dormiam no chão, comiam restos, eram tratados como gado. Isabel, que passou 17 anos dormindo em cama de lençóis de linho, comendo na mesa da sinhá, sendo chamada de filha, agora estava ali, acorrentada, com fome, com frio, com medo. E a dor não era física. A dor era de entender que tudo foi mentira, que cada abraço, cada beijo na testa, cada promessa de Mariana, tudo foi mentira. Quando chegaram à fazenda de Coronel Augusto, Isabel foi levada para a senzala. Um barracão de madeira velha, com goteiras, chão de terra batida, ratos correndo entre as frestas. Ela foi colocada para trabalhar na cozinha, preparando comida para os outros escravos. As mulheres que trabalhavam com ela olhavam Isabel com desconfiança. Ela falava diferente, se movia diferente, tinha mãos macias de quem nunca trabalhou pesado. Uma mulher chamada Benedita perguntou de onde Isabel vinha. Isabel contou. Contou que foi criada na casa grande, que foi tratada como filha, que sabia ler e escrever. Benedita cuspiu no chão e disse que Isabel era boba, que qualquer escrava sabia que sinhá não ama, que sinhá usa, que Isabel tinha sido usada como boneca e quando a boneca não servia mais, foi jogada fora como qualquer objeto quebrado. Isabel não respondeu, porque Benedita estava certa. Nos primeiros meses, Isabel chorava toda noite. Chorava pela vida que perdeu. Chorava pela mãe que nunca teve de verdade. Chorava por ter acreditado na mentira. Mas depois de um tempo, as lágrimas secaram. E no lugar das lágrimas cresceu algo diferente. Raiva. Uma raiva fria, silenciosa, que queimava por dentro. Isabel começou a ensinar as outras escravas a ler e escrever. À noite, depois que os feitores dormiam, ela pegava pedaços de carvão e escrevia no chão de terra batida. Ensinava letras, palavras, frases. Benedita foi a primeira a aprender. Depois vieram outras. 5, 10, 15 mulheres. Ler era perigoso. Escravo que sabia ler era ameaça. Podia falsificar documentos, podia ler jornais, podia entender leis. Mas Isabel não se importava mais com perigo. Ela havia perdido tudo. Não tinha mais nada a perder. E então aconteceu a primeira reviravolta. 6 meses depois de chegar na fazenda, Isabel descobriu que Coronel Augusto estava doente. Uma doença no pulmão que o deixava tossindo sangue. Os médicos vinham toda semana. Diziam que ele não ia durar muito. E Coronel Augusto tinha um filho, um rapaz de 22 anos chamado Francisco. Mas Francisco era diferente do pai. Francisco tinha estudado em São Paulo, tinha lido livros sobre abolição, tinha amigos que eram contra a escravidão. Ele evitava a fazenda, evitava o pai, vivia mais na capital do que nas terras da família. Mas quando Coronel Augusto ficou muito doente, Francisco voltou. E Isabel chamou a atenção dele. Não pela beleza, embora Isabel fosse bonita, mas porque Francisco a viu ensinando outras escravas a ler. Ele ficou observando de longe, escondido atrás do barracão. Viu Isabel escrevendo no chão. Viu as mulheres repetindo as letras. E na manhã seguinte, Francisco foi até a senzala e pediu para falar com Isabel. As outras escravas ficaram tensas, acharam que Isabel ia ser punida, mas Francisco disse que queria ajudar. Disse que ia trazer livros, que ia trazer papel e tinta, que achava que todo ser humano merecia saber ler. Isabel não confiou. Disse que não precisava de ajuda de filho de senhor de escravos. Francisco não insistiu. Foi embora. Mas 2 dias depois, voltou com uma caixa de livros. Deixou na porta da senzala e foi embora sem dizer nada.
Isabel pegou os livros. Eram livros sobre história, sobre geografia, sobre matemática. E tinha um que chamou a atenção dela. Um livro sobre leis do Império. Isabel leu aquele livro inteiro em 3 noites. E descobriu algo que mudou tudo. Descobriu que existia uma lei que proibia a separação de mãe e filho escravo quando a criança tinha menos de 12 anos. Descobriu que existia uma lei que permitia que escravos comprassem a própria liberdade se conseguissem juntar o dinheiro. Descobriu que existiam brechas, possibilidades, caminhos. E Isabel começou a fazer um plano. Ela sabia escrever melhor que qualquer pessoa naquela fazenda. Sabia imitar caligrafias. Sabia falsificar assinaturas. Mariana a havia ensinado tudo isso sem perceber, quando Isabel copiava textos e cartas como exercício de caligrafia. Isabel começou a roubar papéis do escritório de Coronel Augusto, papéis timbrados, documentos oficiais, e começou a escrever cartas de alforria falsas. Não para ela, para as outras, para Benedita, para as mulheres que ela ensinava. Isabel escrevia os documentos à noite, imitava a assinatura de Coronel Augusto perfeitamente, colocava o selo da fazenda e entregava para as escravas. Dizia para esperarem, para não usarem ainda, para esperarem o momento certo. E o momento certo chegou quando Coronel Augusto morreu. 3 meses depois de Francisco voltar para a fazenda, Coronel Augusto teve uma crise forte e morreu durante a noite. Francisco herdou tudo: a fazenda, as terras, os animais, os escravos. E a primeira coisa que Francisco fez foi chamar Isabel. Disse que sabia o que ela estava fazendo, que sabia das cartas falsas. Isabel ficou gelada. Achou que ia ser punida, talvez morta. Mas Francisco disse que não ia denunciar. Disse que ia fazer melhor. Disse que ia libertar todos os escravos da fazenda. Isabel não acreditou. Achou que era armadilha. Mas Francisco estava falando sério. Ele trouxe um tabelião da cidade. Assinou documentos legais de alforria para todos os 143 escravos da fazenda, um a um. E quando chegou a vez de Isabel, Francisco entregou o documento e disse que ela era livre, que sempre deveria ter sido livre, que ele lamentava tudo que ela passou. Isabel pegou o documento, olhou para o papel, viu seu nome escrito ali: Isabel Maria das Dores. Livre, pela primeira vez na vida, livre de verdade. Ela chorou. Chorou porque era livre. Chorou porque tantas outras nunca seriam. Chorou porque levou 17 anos acreditando numa mentira, mas agora tinha a verdade nas mãos. E então veio a segunda reviravolta. 2 semanas depois de ser libertada, Isabel recebeu uma carta. Era de Mariana. A carta dizia que Senhor Joaquim tinha morrido, que a fazenda tinha sido tomada pelos credores, que Mariana estava sem nada, que precisava de ajuda. A carta terminava dizendo que Mariana sempre amou Isabel como filha e que se Isabel pudesse enviar algum dinheiro, ela ficaria eternamente grata. Isabel leu a carta 3 vezes, sentiu a raiva voltar, sentiu vontade de rasgar o papel e esquecer que Mariana existia. Mas então lembrou de algo que Benedita tinha dito meses atrás. Benedita disse que a maior vingança não era odiar quem te machucou. A maior vingança era ser livre e feliz, apesar de quem te machucou. Isabel pegou papel e tinta. Escreveu uma carta de volta para Mariana. A carta dizia o seguinte: Sinhá Mariana, recebi sua carta. Lamento saber das suas dificuldades. Infelizmente não posso ajudar. Você me ensinou muitas coisas ao longo dos 17 anos que passei na sua casa. Me ensinou a ler, a escrever, a tocar piano. Mas a coisa mais importante que você me ensinou foi esta: que amor tem preço. Você vendeu o seu amor por 300 moedas de ouro. Agora eu aprendi a lição. Meu amor também tem preço, e você não pode pagar. Desejo que Deus a abençoe e a proteja. Assinado, Isabel Maria das Dores. Mulher livre. Isabel nunca mais ouviu falar de Mariana. Nunca mais voltou para Minas Gerais. Ficou em Goiás, ajudando Francisco a transformar a fazenda numa comunidade de pessoas livres. Muitos dos ex-escravos ficaram trabalhando nas terras, mas agora recebendo pagamento justo, morando em casas de verdade, tendo dignidade. Isabel abriu uma escola, ensinava crianças e adultos a ler e escrever. Ela se casou aos 23 anos com um homem chamado Tomás, que também tinha sido escravo e foi liberto por Francisco. Tiveram 3 filhos. Todos nasceram livres. Todos aprenderam a ler antes dos 5 anos.
E Isabel nunca escondeu a história dela dos filhos. Contava tudo. Contava sobre Mariana, sobre a mentira, sobre a venda, sobre a dor. Mas também contava sobre Benedita, sobre as mulheres da senzala, sobre Francisco, sobre reconstruir a vida do zero. E agora vem a parte que pouca gente sabe e que vai te fazer pensar sobre tudo que você ouviu até agora. Anos depois, quando Isabel já estava com 45 anos, ela recebeu a visita de um advogado. O homem trazia notícias. Mariana tinha morrido e tinha deixado um testamento. No testamento, Mariana pedia perdão a Isabel. Dizia que nunca conseguiu se perdoar por ter vendido a menina que criou. Dizia que pensou em Isabel todos os dias até morrer. Dizia que Isabel foi a única coisa boa e pura que ela teve na vida. E junto com o testamento, havia uma caixa. Dentro da caixa, 300 moedas de ouro. As mesmas 300 moedas que Senhor Joaquim recebeu quando vendeu Isabel. Mariana tinha guardado cada uma delas durante todos aqueles anos. Nunca gastou, nunca usou. Guardou como penitência, como lembrança do seu pecado. A carta do testamento dizia que Mariana queria que Isabel pegasse as moedas de volta, que usasse para algo bom, que era o único jeito de Mariana tentar consertar o que havia quebrado. Isabel ficou olhando para aquelas moedas por muito tempo. Sentiu tantas coisas ao mesmo tempo que não sabia nem nomear. Raiva, tristeza, pena, alívio. Ela pegou as 300 moedas. Usou cada centavo para construir uma escola maior. Uma escola que podia receber 100 crianças. Crianças negras, crianças pobres, crianças que nunca teriam chance de aprender de outro jeito. E na porta da escola, Isabel mandou colocar uma placa de bronze. A placa dizia: Escola Mariana, para que o amor nunca mais tenha preço. E o que você acha? Mariana realmente amava Isabel ou só se sentiu culpada no final da vida? Foi amor de verdade ou foi só remorso? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa história levanta uma pergunta que muita gente tem medo de responder. Isabel viveu até os 72 anos. Viu a abolição da escravatura em 1888. Chorou de felicidade no dia em que a lei foi assinada. Mas também chorou de tristeza, porque sabia que a liberdade no papel não significava liberdade de verdade. Que muitos ex-escravos iam continuar sofrendo, continuariam pobres, continuariam sem terra, sem oportunidade. Isabel morreu em 1893, cercada pelos filhos, netos e bisnetos, todos livres, todos letrados. E no enterro dela, mais de 200 pessoas compareceram. Pessoas que ela ensinou a ler, pessoas que ela ajudou a começar de novo, pessoas que ela amou de verdade, sem preço, sem condição, só amor. A história de Isabel é a história de milhares de pessoas que foram criadas acreditando numa mentira. A mentira de que eram amadas, quando na verdade eram propriedades. A mentira de que eram especiais, quando na verdade eram objetos. E a força de Isabel foi ter conseguido transformar a dor em algo maior, em educação, em liberdade, em dignidade. Ela poderia ter se afundado no ódio, poderia ter deixado a amargura destruir sua vida, mas escolheu diferente. Escolheu construir, escolheu ensinar, escolheu amar de verdade as pessoas que cruzaram seu caminho. Assim a criou a escrava como filha até o dia em que a vendeu, mas a escrava criou a si mesma como mulher livre. E essa é a diferença entre mentira e verdade, entre posse e amor, entre objeto e ser humano. A história de Isabel termina aqui, mas a lição dela continua. Se você chegou até o final deste vídeo, você conhece agora uma história que precisa ser lembrada. Uma história de dor, de traição, mas também de reconstrução e dignidade. Compartilhe esta história, porque enquanto houver gente que lembra, essas vidas não foram em vão.